O container utilizado no transporte marítimo é parte da embarcação, seu uso facilita a unitização e movimentação da carga, portanto, ele não pode ser tratado como uma caixa de papelão ou palete, que faz parte do custo da mercadoria. Do contrário, por ser parte da embarcação deve ser devolvido ao armador depois do uso e o quanto antes, para não pagar demurragem. Quais são os tipos de containers existentes e mais utilizados? O tamanho do container é identificado por seu comprimento em pés, e apesar de existirem de 10, 20, 30, 40 e 45 pés, são os de 20 e 40 pés de comprimentos que predominam fortemente no frete marítimo. De forma prática, o container é uma grande caixa de metal ou madeira e que possui grandes dimensões. Como surgiu o container? Os tipos de containers como conhecemos hoje não existem há muitos anos. A história do container se inicia com Malcolm McLean, que obteve sucesso com transporte terrestre, e posteriormente teve a ideia de criar um material de armazenagem de carga que pudesse ser transportado por via marítima. Para que o container é utilizado? Sua principal funcionalidade é a de acondicionar mercadorias que serão transportadas em navios, trens, entre outros a fim de serem comercializadas internacionalmente. Ele também é conhecido como cofre de carga, pois possui dispositivos de segurança que são previstos por legislações nacionais e internacionais e possuem dimensões padrão em medidas inglesas, em pés. Tipos de containers: Dry Box, High Cube, Graneleiro Dry, Flat Rack, Tanque, Ventilado, Open Top, Plataforma. Unidade de medida padrão norte-americano: pés, polegadas, libras, onças. Além do comprimento, existem atualmente duas alturas diferentes. Containers Standard, onde possui uma altura padrão de 2,59 metros de altura. Também denominado no mercado do DC, Dry Container, ou DV, Dry Van. Containers High Cube, conhecido como HC, sendo que este é mais alto. Os containers começaram a ser desenvolvidos por volta da década de 50. E após isso, passou por mudanças após a Guerra do Vietnã, no fim da década de 60. Tudo isso trouxe uma nova realidade para um trabalho intenso e custoso de transporte de mercadorias, que antes eram realizadas em boa parte com trabalho braçal, revolucionando o mercado. Para que o container é utilizado? Graças à globalização, o comércio internacional vive em constante evolução. Atualmente existem vários tipos de containers dos mais variados modelos e tamanhos e apesar das variedades, existe um padrão em todo o mundo. Quais os tipos de containers marítimos mais utilizados no comércio exterior? Os tipos de containers utilizados atualmente em processos de importação ou exportação conseguiram substituir os tonéis, barris e sacas nos navios apenas no século XX, de modo que considerando que o transporte marítimo começou por volta de 1200 AC, pode-se afirmar que o container é uma invenção recente. Ademais, foram mais de 50 anos, desde a ideia inicial, para o container ser padronizado em norma ISO. Mover uma grande caixa metálica, os próprios containers, cheia de mercadorias, no lugar de ter que fazer as diversas movimentações das embalagens que cabiam dentro deles, tornou as operações logísticas, principalmente a portuária, muito mais eficientes e seguras. E mesmo havendo uma norma de padronização, existem diferentes opções de containers, cujas variações são capazes de influenciar tanto os custos logísticos quanto tributários. O objetivo do texto é lhe apresentar os tipos de containers marítimos mais utilizados no comércio exterior, e suas características mais relevantes, para que não restem dúvidas sobre qual containers usar para exportar ou importar sua mercadoria. Para explicar os tipos de containers existentes e mais utilizados, decidimos separar em 4 grupos conforme o tipo de carga, enfatizando o modelo mais comum deles, o Dry Box, e explicando os demais com base nas características que os diferenciam deste. Antes de tudo, entenda que as informações físicas variam entre os armadores, nem entre eles há consenso, pois o espaço e peso de uma unidade pode variar conforme a sua construção, o piso utilizado, as reformas sofridas, onde e quando foram construídos. Carga geral e seca. Este grupo engloba toda a carga que caiba num container simples fechado, com embalagem própria, sem necessitar de controle de temperatura e ambiente. Apesar da palavra seca, também pode transportar fluidos, desde que armazenados em embalagens propícias a esse tipo de produto, por exemplo, tambores, tonéis e IBC. 20 pés.
Dimensões internas, C5,9 x L2,34 x a 2,39 metros. Tara, 2.150,00 kg. Capacidade para, 22.000,00 kg. 40 pés. Dimensões internas, C12,04 x L2,34 x a 2,39 metros. Tara, 3.550,00 kg. Capacidade para, 27.000,00 kg. Também conhecido como Standard, GP, General Purpose ou simplesmente Dry, este é certamente o modelo mais utilizado no transporte marítimo. Sua estrutura é predominantemente em aço, com assoalho de madeira. Possui porta dupla numa das extremidades, cada qual com duas maçanetas, que eventualmente, de tão emperradas, precisam ser abertas na base da marretada, com orifícios para inserir o lacre, aquele que informamos no BL. Além do comprimento, a maior diferença entre os dois é que o de 20 pés possui abertura nas laterais para que possa ser movimentado com empilhadeira. Alguns modelos de 40 pés também possuem, mas há quem não se importe. Containers High Cube. 40 pés. Dimensões internas, C12,04 x L2,34 x a 2,69 metros. Tara, 4.150,00 kg. Capacidade para, 26.300,00 kg. Também conhecido como HC, trata-se do irmão 30 cm alto do Dry Box. Pode parecer pouca diferença, até o dia que não conseguir estufar um container com empilhadeira porque a carga mais o palete excederam a altura do Dry. Containers Open Top. 20 pés. Dimensões internas, C5,89 x L2,34 x a 2,39 metros. Tara, 2.050,00 kg. Capacidade para, 21.700,00 kg. 40 pés. Dimensões internas, C12,04 x L2,34 x a 2,39 metros. Tara, 3.800,00 kg. Capacidade para, 27.020,00 kg. Também conhecido pela sigla OT, este tipo de containers diferencia de um dry box por ter o topo aberto, tornando-o ideal para cargas altas, mas não somente elas. Equipamentos pesados e compridos não favorecem o uso de empilhadeiras, mas com este containers, eles podem ser acondicionados por cima com guindastes e pontes rolantes. Ademais, caso não haja tanto excesso de altura, é possível fechar o teto do containers com lona. Containers Flat Rack. 20 pés. Dimensões internas, C5,94 x L2,35 x a 2,35 metros. Tara, 2.360,00 kg. Capacidade para, 30.140,00 kg. 40 pés. Dimensões internas, C12,13 x L2,40 x a 2,14 metros. Tara, 5.000,00 kg. Capacidade para, 40.000,00 kg. Aumentando mais um pouco as dimensões e capacidade de peso da carga, certamente que o FR será a opção adequada para equipamentos gigantes. Além do teto, ele não possui porta, dan, e nem paredes, e para evitar que a mercadoria corra, há diversos pontos nas laterais para amarração de cordões, correntes, cintos. Containers Reefer. 20 pés. Dimensões internas, C5,44 x L2,29 x a 2,29 metros. Tara, 3.080,00 kg. Capacidade para, 27.400,00 kg. 40 pés. Dimensões internas, C11,56 x L2,28 x a 2,25 metros. Tara, 4.800,00 kg. Capacidade para, 27.700,00 kg. O nome soa bem, e isto é metade da descrição de sua capacidade. O Containers Reefer consegue manter constantemente temperatura tanto até -30 °C bem como mais 30 °C.
Para conseguir esse feito, sua estrutura em síntese predomina aço e alumínio, possui isolamento térmico, a cor branca também ajuda, as portas vedam com maior eficiência contra corpos estranhos externos, e na extremidade oposta, está instalado o sistema de controle de temperatura. Em contrapartida, seu espaço interno é inferior que dos demais tipos de containers devido ao espaço utilizado pelo sistema de controle da temperatura e o das saídas de ar, que não podem ser bloqueadas. Containers NOR. Como o agronegócio é predominante em nossas exportações, inegavelmente que exportamos muito com containers REFIR, mas não importamos nem perto dessa quantidade de produtos que exigem um controle de temperatura e, portanto, como faz para essas caixinhas voltarem? Containers tanque. Por mais que existam padrões ISO, a estrutura física desse tipo de containers varia conforme o produto que ele for destinado a transportar. Alguns químicos causam mais pressão, outros precisam de controle de temperatura similar ao de um REFIR. Em suma, a estrutura externa que cerca o tanque é similar aos demais containers, e possuem bocais para executar o carregamento e descarregamento por pressão. O volume que consegue transportar barateia o frete, mas é uma operação complexa e custosa, exige-se o pagamento do aluguel pelo equipamento, da lavação e da devolução. Confira na cotação, se o local de devolução é próximo de onde pretende descarregar a mercadoria. Containers graneleiro. 20 pés. Dimensões internas, C5,83 x L2,37 x a 2,37 metros. Tara, 2.900,00 kg. Capacidade para, 35.000,00 kg. Chamado no inglês de grain containers, o nome já explica que ele é usado, sobretudo, para o transporte de grãos. Ao invés da porta dupla, possui escotilhas no teto para o carregamento e uma portinhola abaixo para o descarregamento. Sua estrutura interna é revestida para evitar a perda de mercadoria.